Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos felizes porque Deus tem conduzido a nossa história individual, a nossa história como igreja, a nossa história como nação. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo, mesmo a despeito de algumas circunstâncias adversas, mas elas fazem parte da nossa vida e elas servem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, toda crise, todos os momentos da nossa vida, nós temos que olhar como oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para amadurecermos como homens de Deus, como mulheres de Deus, como cidadãos, como pais de famílias, como mães de famílias, como filhos, enfim, aproveite a oportunidade que Deus lhe dá de vida e de circunstâncias vivenciais para crescer nesses momentos, para servir a Deus melhor nesses momentos e para ser grandemente usado como influenciador do reino de Deus no local onde você está inserido. Nós vamos ouvir agora o Tom, juntamente com a Nilva, a Cindy e a Wendy, cantando A Graça de Deus. Pecado se
Irmãos, nesse momento nós vamos ter um momento de louvor e adoração através de cânticos espirituais com irmãos e irmãs da nossa equipe de louvor. Nós mais uma vez estamos aqui para celebrar o nome do nosso Deus. Antes quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você possa estar tendo nesse instante a paz do Senhor no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos falar primeiro com o nosso Deus, através da oração, vamos falar com Ele, vamos ouvir ao nosso Deus acerca do que Ele tem para nos falar nessa noite de celebração, de culto, de adoração ao nosso Deus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais essa permissão do Senhor, dada a nós, de poder cultuá-lo ao Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos proporciona momentos como esse, de podermos estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para celebrar o Senhor. O Senhor que é grande, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para poder celebrar o Senhor, para cultuar o Senhor, para cantar louvores ao Senhor, porque fica bem cantar louvores, cultuar o Senhor, porque só o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoa os nossos irmãos que estão em suas casas ainda, que ainda tem esse impedimento de estarmos juntos, cultuando juntos, fisicamente juntos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mesmo distante, nós sabemos que nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos cantar cânticos de louvores ao Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, ó meu Deus, abreveia, Pai, se assim for da Tua vontade, abreveia esse tempo, para que nós, todos nós, possamos estarmos juntos para celebrar o Senhor, e que esse tempo de distanciamento que nós estamos tendo uns dos outros, que nós possamos refletir e analisar nossas vidas, como era antes e como devem ser da agora para frente, ó Pai. Nós precisamos de valorizar, talvez muitas coisas que nós não valorizávamos antes como devíamos valorizar. Dá o louvor, dá o valor que é devido, Pai. Por isso, meu Deus, muito obrigado, Pai, que logo em breve possamos estarmos reunidos fisicamente aqui. Nós oramos e celebramos o Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz o seguinte a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor vai sarar as nossas feridas, o Senhor vai sarar a nossa vida, o Senhor vai sarar a nossa terra. Essa é a promessa que o Senhor fez a Salomão, ao rei Salomão, assim quando ele terminou de construir o templo do Senhor, a casa do Senhor, e também a sua própria casa, a casa do rei Salomão. O Senhor veio até Salomão e proferiu essas palavras a ele. Meus irmãos, nós vamos cantar o primeiro cântico. O primeiro cântico fala que perto quer estar do Senhor. E nós precisamos estar cada vez mais perto do Senhor, porque longe do Senhor não podemos viver, não podemos adorá-lo. Só há escuridão, só há trevas longe do Senhor. Vamos cantar, perto quer estar o Senhor.
teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar, meu Deus. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas teu servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. 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 Senhor, o Senhor sabe que nós somos pecadores, Pai. O Senhor sabe que nós cometemos pecados, mas graça e bondade do Senhor, o Espírito do Senhor que habita em nós, o teu Espírito, ele comunica a nós, fala para nós aquilo que nós precisamos mudar. Ó meu Deus, nos dê coragem, nos dê obediência, para podermos obedecer o Senhor, para obedecer o seu Espírito, que possamos desobedecer os nossos corações, porque a palavra do Senhor fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, mau. Por isso, meu Deus, nesse momento nós podemos orar ao Senhor. Por isso, nesse momento nós podemos orar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. São muitos, mas o Senhor tem condições de perdoar todos eles. Nesse instante eu vou convidar a Miriam, que ora ao Senhor, que confesse, que oramos ao Senhor, que você que está aí nos ouvindo, que você também possa orar nesse instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse instante, não precisa de ficar olhando para nós agora. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu sei que nós precisamos de orar
Eu sei que nós precisamos de confessar, de falar para o Senhor. Eu sei que nós precisamos primeiramente de olhar para nós, de pedir ao Senhor que o Senhor mude a cada um de nós, para que depois nós possamos estar olhando para o nosso irmão e pedindo para o nosso irmão. Primeiro nós temos que olhar para nós. Às vezes nós esquecemos de olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e nos preocupamos muito com a vida do próximo. Não, vamos nos preocupar primeiro com a nossa vida. Às vezes nós precisamos de pedir perdão pelos nossos pecados. Então nós vamos orar nesse instante. A Miriam vai orar para nós nesse momento. Vamos orar. Pai Santo, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, ó Pai, poder cantar louvores ao Teu nome. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor apague, Senhor, todas aquelas atitudes, ó Pai, que te desagradam, Senhor. Nós somos pecadores, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu amor, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, estar quebrando, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que não confessa o nome do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos dando uma nova vida, uma nova atitude, ó Pai, que honre e glorifique o Teu nome, ó Pai. Nós precisamos muito do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Que a cada momento, ó Pai, a cada atitude, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, de Ti, Senhor. Que o Senhor venha estar moldando as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, para que nós possamos testemunhar o nome do Senhor lá fora, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, amém. Nós podemos orar, nós podemos falar, nós podemos cantar. E o próximo cântico que nós iremos entoar é Perdão e Graça. Nós podemos cantar louvores ao Senhor nesse instante. Vamos cantar. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Vamos confessar ao Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, Senhor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, porque
nós temos motivo de sobra para celebrar o Senhor. O Senhor é tudo em nossas vidas. Pai, o Senhor tem sido maravilhoso para com cada um de nós. O Senhor deixou a sua glória e veio aqui para esse mundo, para junto de pecadores miseráveis como nós. O Senhor viveu no nosso meio. O Senhor deixou ensinamentos preciosos para nós, para que possamos, ó Deus, viver de forma que venha lhe agradar. Por isso que nós podemos cantar quebrantado, quebrantado. Eu sei que foi através da cruz do Senhor, da morte da cruz, a morte do Senhor na cruz, é que nos dá essa condição hoje de poder cantar ao Senhor, meu Deus. Quebrantado. Eu vou do seu sofrer participar, a sua glória vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai. Pela cruz, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, Senhor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
sutilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esses momentos na Tua presença. Agora que nós iremos ouvir a Tua palavra, venha o Teu reino sobre nós. Faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor, que nós façamos as nossas próprias vontades, porque elas são más. Mas que cada um de nós possamos nos submeter ao Senhor, nos humilhar. E todos nós fazermos a Tua vontade, obedecer a Tua vontade, assim na terra como no céu, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento de intercessão, momento onde nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele, na sua bondade, esteja intervindo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida emocional, profissional, familiar. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença, pois reconhecemos a grandeza, a majestade, a soberania do Senhor. Quero colocar, ó Deus, a vida de cada família que está participando deste culto, que cada membro da casa, o esposo, a esposa, os filhos, sejam, ó Deus amados, invadidos pela Tua graça e pelo Teu amor. Que cada um, ó Deus, seja transformado pelo poder do Teu Espírito, dia após dia, que haja crescimento emocional, espiritual, que haja crescimento na maturidade, na Tua presença, dia após dia. Abençoa os lares, ó Deus, a vida profissional, a vida física, a vida econômica e a vida espiritual de cada lar que está participando nesse momento de culto, Pai. E nós, ó Deus amados, queremos colocar o nosso país em Tuas mãos. Vivemos, ó Deus, momentos de turbulências e pedimos que o Senhor, em tudo, ó Deus, dirija. Abençoa, ó Deus, toque no judiciário do nosso país, desde o Supremo Tribunal Federal, ó Deus amado, fazendo com que eles estejam cumprindo a lei, fazendo justiça, e não, ó Deus amado, vivendo de acordo com as suas ideologias e com os seus próprios pensamentos, mas que eles, ó Deus, possam ser cumpridores e fazer, ó Deus, cumprir a Constituição do nosso país e nada mais. Abençoa, Deus, o presidente da República, dando a ele, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, para que ele possa governar de acordo com os Teus propósitos, Pai. Abençoa, Deus amados, os deputados, senadores, todos, ó Deus, sejam tocados pelo Teu Espírito. E, ó Deus amado, corrigidos pelo Senhor, se assim for preciso também, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, colocando as nossas vidas em Tuas mãos. Nos livra, ó Deus, desse momento de pandemia, que o Senhor, dia após dia, possa fazer regredir isso, para que haja normalidade em nossa nação e em nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos agora um novo decreto. Esse novo decreto nos dá a possibilidade de reiniciarmos os nossos cultos presenciais. Nós estaremos conversando com o conselho da igreja, e assim que nós tivermos as definições completas, nós estaremos passando para os irmãos. Eu creio que no próximo domingo, provavelmente nós teremos já o nosso culto presencial lá na chácara às 19 horas. Culto de louvor e adoração a Deus presencial a partir do próximo, não nesse domingo agora, mas no outro domingo, dia 7/6. Tá bom? Mas depois nós vamos estar avisando, depois que o conselho tomar as devidas decisões, ok? Agora, irmãos, eu quero carinhosamente
convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 13. Nós estudamos uma série de mensagens acerca da oração, aprendendo a orar com Jesus. E faltou a 6ª petição, a última petição. Então, eu quero encerrar essa série de mensagens que nós fizemos e demos uma interrompida, mas hoje eu gostaria de estudar com os irmãos a 6ª petição da oração do Senhor Jesus Cristo. E a 6ª petição é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Fale com Deus, peça que Deus fale ao teu coração nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque agora nós vamos estudar a tua palavra. Acabamos de lê-la e agora pedimos que o Senhor nos dê entendimento e que o Senhor me dê, ó Deus amado, intrepidez, ousadia, unção e amor ao comunicar as verdades do Senhor. Eu oro a Deus pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a oração, ela é essencial na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Ele foi um dos maiores incentivadores da vida de oração. Não só através dos ensinos, mas sobretudo através da vida dele. Jesus foi um homem de oração, homem que deixava as multidões para tirar momentos a sós, para falar com Deus, para ir para lugares solitários a fim de orar. Jesus foi homem que levantou de madrugada, a fim de colocar a sua vida diante da presença de Deus. E o Senhor Jesus, sabendo a necessidade que nós temos, devido ao mundo caído no qual nós estamos inseridos, Jesus ensinou a orar, incentivou a orar. E essa oração, que nós chamamos de oração modelo do Senhor Jesus, ela está no contexto do Sermão do Monte. E a oração propriamente dita, ela está dentro de um contexto onde Jesus, dentro do seu sermão, está falando acerca da hipocrisia religiosa, da aparência de piedade, onde ele vai mostrar que ele tinha uma preocupação, porque ele via que as pessoas queriam mais aparecer do que desenvolver uma espiritualidade sadia na presença dele. Por isso ele fala acerca das esmolas, no capítulo 6, versículo 2 até o 4, sobre a oração, versículo 5 até o 15, e sobre o jejum, versículo 16 até o versículo 18, sempre pontuando acerca da necessidade de fazer isso diante da presença de Deus, com a motivação certa, com o propósito certo do coração, que é estar na presença de Deus e aproveitar para cultivar comunhão e intimidade com a pessoa de Deus. Esta oração é para que nós saibamos quais são as prioridades da minha vida para as quais eu devo orar. Primeiro, as prioridades em relação a Deus e ao reino de Deus. E depois, as prioridades em relação à minha vida e tudo que envolve a minha vida. Por isso, esta oração modelo do Senhor Jesus Cristo, chamado de, às vezes, de oração dominical ou de Pai Nosso, ela está dividida em duas partes. Primeiro, os 3 pedidos em relação a Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Depois, os 3 pedidos em relação a nós: dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. Essa ordem
ela não é casual, mas a ordem que Jesus coloca aí é instrutiva, é didática. Jesus nos ensina a orar primeiramente em prol da glória de Deus, do reino de Deus, do nome de Deus. Depois é que nós colocamos as nossas necessidades de pão, de perdão e também da proteção do nosso Deus. Jesus, nesse sermão todo, ele tem essa tônica de mostrar que o reino de Deus, a pessoa de Deus, deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 34, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje, nós vamos estudar a sexta petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao pedir, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o Senhor Jesus nos dá muitas lições. Nós aprendemos muitas coisas aqui. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus não está ensinando pedir para não sermos tentados. Presta atenção. Jesus não está ensinando para nós pedirmos para Deus não deixar que sejamos tentados. Tentados, todos nós somos e todos nós seremos tentados. Estamos em um mundo caído e a tentação ao pecado faz parte desse mundo caído, porque o propósito é fazer com que a nossa vida seja desviada do propósito de Deus, porque a vontade do inimigo é que nós estejamos em pecado e assim a nossa comunhão com Deus esteja quebrada. Então a tentação, nós vamos tê-la em todos os momentos da nossa vida. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos deitar, nós somos tentados. A tentação, ela vem sem pedir licença. É só aparecer uma brecha que ela entra e nós somos duramente tentados. Seja num grupo de amigos, quando você está conversando, de repente levar a conversa para um outro nível, para um outro lugar, que não seja agradável a Deus, ou quando você está em frente a um computador, navegando na internet, ou quando você está viajando, ou quando você está na escola, enfim, todos os momentos e todos os lugares são propícios à tentação. Então, o pedido aqui não é para ser tentado, porque tentado a gente vai ser. O tempo todo. Vivemos num mundo pecaminoso e a grande batalha nossa é contra o pecado, contra o inimigo, é contra nós mesmos e contra o próprio diabo. E a ideia aqui da tentação é justamente uma incitação à prática do mal, à prática do pecado. Então nós temos que entender o seguinte: Deus não tenta ninguém. Tiago, lá no capítulo 1, ele vai mostrar assim: ao ser tentado, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa cobiça nos atrai, nos seduz e nos conduz à morte. Então nós somos tentados por nós mesmos, e nós somos tentados também por algo externo a nós. Nós somos tentados também pelo próprio diabo. E aqui no texto mais à frente nós vamos perceber isso. Que
essa tentação aqui de nos livrar do mal é uma referência ao maligno, uma tentação que vem do próprio diabo, com o seu objetivo, que é nos afastar da comunhão com Deus e destruir a nossa vida espiritual diante da presença do Senhor. Por isso que nessa sexta petição, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, para pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação, nas ciladas, nas seduções, nas armadilhas, nos métodos do inimigo. Queridos, as tentações, elas são indesejáveis, mas necessárias. Elas expõem nossas vulnerabilidades, tornando-nos humildes e totalmente dependentes da graça de Deus. As tentações, muitas vezes, mostram o que está na raiz do nosso coração e mostram aquilo também que nós mais amamos. Por isso que nós muitas vezes somos tentados, e nós somos tentados, e na tentação nós vamos ver como está a nossa vida de comunhão com Deus ou não. Então a primeira coisa que Jesus aqui nos ensina é que a oração não é para pedir que nós sejamos livrados de tentação, porque todos foram tentados, inclusive o próprio Senhor Jesus foi tentado e tentado em todas as áreas, mas sem pecado. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com essa petição, e não nos deixes cair em tentação, é que Jesus está nos ensinando a pedir a Deus para não cairmos na tentação. Está vendo? Esse é o pedido. Jesus está nos ensinando a pedir a Deus para não cairmos na tentação. Ser tentado, como eu disse, todos nós somos, mas nós não podemos ceder, cair, se deixar levar, sermos seduzidos pela nossa carne, ou sermos seduzidos pelas seduções, pelas armadilhas, pelos laços e pelas ciladas do diabo. Jesus está nos ensinando a pedir a Deus, para dizer para Deus: Deus, não me deixe cair. Nos momentos que eu for tentado, que o Senhor seja a minha força. No momento que a sedução vier, que o teu Espírito me assista com graça, com força, com capacitação, para não deixar eu cair. José do Egito, ele foi tentado duramente. A esposa de Potifar, mulher bonita, queria deitar-se com ele, queria ter relação com ele, mas José disse não uma vez, disse não duas vezes, disse não três vezes. Ela parte para cima dele e ele foge, deixando a sua capa com ela. Ou seja, ele resistiu à tentação. Você vê Davi, por outro lado, Davi foi tentado. Ele viu uma bela mulher, foi seduzido pelo seu coração, deixou que os desejos do seu coração e que aquela tentação fosse levada a cabo, e então ele vai e deita com aquela mulher, tem relacionamento com aquela mulher, adultera com aquela mulher, trazendo sérias consequências para a sua vida pessoal, familiar e profissional. O Senhor Jesus, por outro lado, ele foi tentado por Satanás, mas resistiu com a palavra de Deus, e o diabo fugiu dele. Nós vemos então na Bíblia, pessoas que foram tentadas e resistiram, e não cederam, e não caíram, e pessoas que foram tentadas e que caíram. Por isso que o Senhor Jesus, sabendo das nossas mazelas e das nossas fraquezas, Ele nos ensina a orar
pedindo para Deus não nos deixar cair em tentação. Outra coisa que Jesus está ensinando, a terceira coisa aqui, Jesus está ensinando a resistir à tentação. Porque nós pedimos ao Pai, para o Pai nos dar força. Mas a Bíblia também, através de Jesus, ela nos ensina que nós temos que resistir, que nós temos que dizer não, que às vezes nós temos que fazer como José do Egito, fugir, correr, dar no pé. Lembra o apóstolo Paulo, quando escreve uma de suas cartas, ele fala fugir da impureza, e a impureza ali era a impureza sexual. A ideia dele tem momentos que o que nós temos que fazer é fugir, nós temos que resistir, firmes não em nós mesmos, mas uma resistência firme na pessoa de Deus. E Jesus está ensinando aqui que a resistência à tentação do diabo. Presta atenção, ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação aqui, provavelmente, é uma referência à tentação satânica, porque a palavra mal aí, aqui ela pode ser traduzida como maligno, ou seja, Jesus está dizendo, mas livra-nos do maligno. Aqui é o mal personificado, é o mal Satanás, é o mal, uma referência ao diabo, que tenta os cristãos em todos os momentos da sua história. Desde que o diabo ele caiu, ele tenta levar o máximo de pessoas para caminhar com ele. Então, aqueles que já pertencem a Deus, ele tenta para estar desviando a pessoa da comunhão, da intimidade com Deus, levando à queda, para que o nome de Deus seja envergonhado. Então Jesus está dizendo: olha, ore a Deus, pedindo que Deus te ajude a ser resistente às tentações do diabo. E o diabo ele tenta em todos os níveis, queridos. E aqui dentro desse contexto, quando Jesus fala acerca da tentação, é interessante que a quinta petição, que fala de perdoar uns aos outros, aí vem Jesus fala acerca da tentação, e logo em seguida ele continua ainda tratando acerca da necessidade de dar perdão ao nosso próximo, e aí ele fala da tentação. E eu creio que uma das tentações que nós temos em nossa vida é a dificuldade de perdoar. Às vezes o inimigo fica colocando coisas, buzinando coisas em nosso coração, enchendo o nosso coração de mágoa, de ressentimento, de amargura e até mesmo de ódio. Aí quando a pessoa vai perdoar o seu próximo, ele começa a buzinar no ouvido: mas você vai perdoar fulano que fez isto e aquilo com você. Eu, se fosse você, não perdoaria. Então nós temos que vencer também esse tipo de tentação. A tentação, que não é só na área sexual, a tentação do diabo, o diabo nos tenta a quebrar a nossa comunhão com Deus na área financeira, oferecendo corrupção, na área do poder, corrompendo o caráter para adquirir poder, na área emocional, na área familiar, tentando o marido, tentando a esposa a estarem sendo infiel um com o outro no casamento, tenta os filhos, jogar os filhos contra os pais, jogar os filhos contra eles mesmos, ali, irmãos dentro de casa. Ou seja, o inimigo ele tenta em todas as áreas. E quando Jesus diz aqui: Pai, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-os do mal. Então Jesus está pedindo para o Pai não nos deixar cair, mas livrar da tentação, é porque Ele conhece, sabe das ciladas, sabe quem somos e sabe quem o inimigo é. O apóstolo Pedro nos diz: sede sóbrios e vigilantes,
Pois o diabo, vosso adversário, ele ruge como leão, procurando alguém para devorar. O próprio apóstolo Paulo também diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 12, ele diz: olha, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós somos convidados a orar para que Deus nos ajude para a gente resistir às ciladas, às tentações do diabo. Queridos, eu queria que você não ignorasse isso. Não ignore isso. O diabo está vivo e ativo. E ele nos tenta em todo momento para nos afastar da comunhão com Deus e para prejudicar a nossa vida espiritual. Muita gente às vezes quer ignorar e vive a vida cristã como se fosse um grande playground, como se fosse um grande parque de diversão, e esquece que nós estamos numa batalha. Quarta coisa, quando Jesus nos ensina aqui nessa sexta petição a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está ensinando sobre a incapacidade humana de vencer a tentação sem o auxílio divino. Olha as expressões: e não nos deixes cair, mas livra-nos do mal. Jesus pediu: não nos deixes cair na tentação, livra-nos do mal. Jesus está mostrando claramente que quem não nos deixa cair na tentação e quem nos livra do mal, do inimigo, é Deus. É Deus quem não nos deixa cair. É Deus quem nos livra das ciladas, das armadilhas, das arapucas, das ciladas do inimigo. Porque nós, por nossas forças, nós vamos cair em todas as tentações. Nós, por nossas forças, pelo nosso coração, nós vamos ceder a todas as ciladas e seduções do inimigo. Por isso Jesus pede a Deus para não nos deixar cair e para nos livrar do inimigo. Meu amado irmão, minha amada irmã, no calor da tentação, nós só pensamos em nós mesmos. No calor do momento, nós tomamos decisões do nosso jeito. Satanás sussurra para assumirmos o controle da nossa vida e fazermos tudo do nosso jeito. É desse jeito no calor da tentação. Aí vem um sussurro no seu ouvido: não, você está no controle, você pode fazer a sua vontade, você pode ceder os seus desejos. E nós esquecemos e deixamos de lado a vontade de Deus e sucumbimos aos nossos desejos e à tentação. Naquele momento da tentação, não importa as consequências, nossa carne tem a preferência sobre tudo. Você já parou para avaliar isso? Quando o homem, marido, quando a esposa, a mulher estão lá diante da tentação, naquele momento que ela está para se envolver com a outra pessoa que não é o cônjuge, ela sabe que está fazendo errado, mas naquele momento, ele ou ela não pensam nas consequências, não pensam na destruição do casamento, não pensam na desestrutura familiar que vai acontecer, pensam tão somente no seu próprio umbigo, em satisfazer os desejos da sua própria carne. É por isso que Jesus nos ensina a orar, a dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer: Deus, não nos deixe cair, Deus, nos livra do mal, do maligno, porque nós, por nossas forças, vamos nos sucumbir.
Não são poucas as vezes, queridos, que nos enganamos acerca do nosso estado espiritual. Esquecemos de quem nós somos, pecadores. Ainda que redimidos, acabamos pensando mais do que convém acerca de nós mesmos. Pensamos que a nossa vitória espiritual está baseada naquilo que nós fazemos. E aí vem a queda. Muitas vezes pessoas caem, porque pessoas pensam que são fortes, que a vitória vem por aquilo que ela faz. Não é, queridos. Jesus está nos ensinando aqui que quem não nos deixa cair é Deus. Quem nos livra da tentação, quem nos livra da queda, da cilada do inimigo, é Deus. Você já viu diante de uma queda, como as pessoas reagem? Mostrando muitas vezes o seu engano. Quando ficam sabendo que alguém, não, um bom crente, um bom cristão cai em pecado, a pessoa fala assim: eu não acredito que fulano caiu. Ou se não, diz: eu jamais faria isso. Que coisa, queridos, não entendeu nada. Pode acreditar, qualquer pessoa está sujeita a cair. E inclusive eu, você, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair, se nós não nos dobrarmos em comunhão e intimidade com Deus, queridos. Qual o fundamento da nossa confiança quando estamos sendo tentados? Na maioria das vezes um crente termina caindo porque confia nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos e confia no seu coração. Coração que não é digno de confiança, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A tentação sistemática, procedente de nossa natureza, seria irresistível se não fosse a misericórdia de Deus. É isso que eu estou trabalhando nessa última questão que nós estamos abordando. Se não fosse a ação de Deus, todos nós não resistiríamos à tentação. Olha o texto de Romanos no capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo o que Paulo está dizendo? Eu gosto da explicação de John Owen acerca dessa lei, te livrou da lei do pecado. E ele fala que a lei do pecado que nós somos livrados é como a lei da gravidade. Se você colocar um objeto aqui, o que a lei da gravidade vai fazer? Vai fazer com que aconteça? Que ele caia no chão e se quebre todo. Ele, quando trabalha essa questão da lei do pecado, está dizendo justamente isso. O homem caído, com o seu coração corrompido, a lei do pecado é essa: qualquer sedução ele cai. Mas aí ele diz: mas a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou dessa lei do pecado. Hoje você tem a presença do Espírito Santo. Hoje você foi resgatado em Cristo Jesus. Então a força de Cristo, o poder do Espírito, as armas espirituais nos ajudam para que nós não possamos ser sucumbidos à lei do pecado. E ele diz mais, no versículo 8 do mesmo capítulo 8 de Romanos: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está dizendo: olha, se alguém está na carne, não no Espírito, não na vida morta em Cristo e ressurreta em Cristo, ele não pode agradar a Deus. Ele está sucumbido ao pecado e às tentações.
Por isso, meu amado irmão, o que nós aprendemos aqui é que Jesus está ensinando sobre a incapacidade humana de vencer a tentação sem o auxílio divino. É só a gente lembrar do apóstolo Pedro, que é uma figura bem emblemática e que serve de exemplo. Jesus, prestes a ser entregue nas mãos dos salteadores, para ser morto, crucificado, Jesus disse a Pedro: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, Pedro, olhando para Jesus, falou: olha, Jesus, todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Se possível for, eu vou ser preso pelo Senhor, e eu vou até morrer pelo Senhor. Pedro, naquele momento, ele não teve conhecimento das suas fragilidades. E ele teve uma demasiada confiança em si mesmo. E o que aconteceu com Pedro? Caiu covardemente, negou covardemente Jesus. Isso mostra claramente o que Jesus nos ensina, da incapacidade humana de não cair, se não for através do auxílio divino. Adão pecou, Noé, depois de ser salvo pela graça e não ter sido destruído no dilúvio, ele se embebeda, faz coisas terríveis e causa uma grande vergonha, mancha a sua história. Abraão, o pai da fé, mente, dizendo que a esposa dele não era esposa, era irmã, para salvar a sua pele. Depois ele deita com a sua serva Agar, para que a serva pudesse dar um filho e te dar uma descendência, trazendo consequências sérias, não só para ele e para a família dele, mas para as gerações futuras. Você vê Moisés, considerado o homem mais manso, de repente se ira, contrariando a vontade de Deus. No lugar de tocar a rocha, ele fere a rocha. Davi, que se deixa levar pelos encantos sedutores de uma mulher, se adultera com ela. Sansão cede os seus desejos a uma mulher chamada Dalila, com seus encantos, com a sua beleza, com a sua sedução, mas queria apenas destruí-lo, desonrá-lo, e ele foi duramente destruído, desonrado. Ou seja, queridos, Jesus nos ensina aqui, quando ele diz: não nos deixe cair, livra-nos do mal. Ele nos ensina da incapacidade humana de não cair, se não for através do auxílio divino. E esse auxílio vem, queridos. O próprio Senhor Jesus disse a Pedro, Tiago e João, quando eles estavam dormindo, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensina aí 2 coisas, que os discípulos deviam vigiar, ficar atento, alerta, conscientes, vendo, enxergando tudo que estava acontecendo com ele e em volta deles, enxergando a realidade espiritual que cercava a vida deles, para eles não caírem. Nós precisamos estar assim, olhos arregalados, atentos, enxergando tudo que está acontecendo conosco e à nossa volta, para não cairmos. E ele diz: orai, ore, ore, ore. Jesus levantava de madrugada para orar. Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Quando tinha que tomar decisões importantes, como por exemplo, escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda orando. Jesus era homem de oração. Antes de iniciar o seu ministério terreno, ele passou 40 dias, 40 noites, jejuando, orando. E ele disse para os discípulos, Pedro, Tiago e João: vigiai e ore, para que vocês não caiam na tentação. Oração, queridos,
Às vezes nós conhecemos muito sobre oração. Tem gente que já leu livros e mais livros sobre oração. Tem gente que pode dar uma palestra sem olhar em nada sobre oração, mas quando olha para a vida dele, para a disciplina espiritual dele, ele é raquítico, anêmico, apenas teórico às vezes na oração. E muitas vezes que se a gente não tomar cuidado, isso acontece conosco. Jesus diz: vigiai e orai, porque o espírito é altruísta, está pronto. Não, eu vou até morrer por causa do Senhor. Mas a carne é fraca e nega covardemente Jesus para uma criada. Paulo, por isso que Paulo diz a outra recomendação aí para a gente, os recursos, né, divinos, é a armadura de Deus. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficardes firmes e inabaláveis contra as ciladas, contra os métodos, contra as armadilhas do diabo. Então nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, queridos. Da couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação usando a espada do Espírito, porque a espada do Espírito, ela serve para a gente defender e para a gente atacar também o inimigo e as tentações. Então nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos revestir da armadura de Deus. E nós precisamos não agasalhar no nosso coração os desígnios do diabo. Um texto bem emblemático acerca disso é Ananias e Safira, que de repente vendem lá as suas propriedades e vêm mentir, dizer que estava trazendo tudo em oferta para Deus, mas não estava. Aí Pedro vai dizer para eles. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? E diz mais: como poderia? E ele diz mais: e porque assentaste no coração os desígnios de Satanás? Ananias não só deixou Satanás encher o seu coração, como ele assentou, ele colocou esses desígnios no coração e começou a alimentar esses desígnios até ir à prática. Tentados nós somos, queridos. Mas a gente não tem que assentar os desígnios do inimigo no nosso coração, até praticar aquilo que arrebenta com a nossa vida espiritual. Que possamos ouvir o Senhor Jesus e a orar, dizendo: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que exorta, palavra que encoraja, palavra que abre os nossos olhos para as verdades do Senhor e Salvador Jesus. Aplica, ó Deus, tudo quanto estudamos nessa noite em nosso coração e nos ajude, ó Deus, a vivenciar, a praticar tudo quanto aprendemos. E agora, Deus amado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.